Divórcio profissional. Tudo isso aconteceu comigo há alguns anos. Contei a um amigo a história do meu divórcio e ele me disse para compartilhar. Começou há alguns anos. Eu achava que estávamos felizes. Éramos um casal suburbano comum e profissional. Financeiramente estáveis, saudáveis, vida sexual satisfatória, 2 filhos, uma menina de 14 anos e um menino de 9 na época. Eu achava que tínhamos uma vida social saudável. Estávamos passando por uma daquelas crises comuns que casais enfrentam. Ambos trabalhávamos muitas horas, não passávamos tempo suficiente juntos, tínhamos problemas de desenvolvimento com meu filho e as tensões em casa estavam aumentando um pouco. Percebi que ela estava passando muito mais tempo no celular, trocando mensagens com suas amigas. Não pensei muito nisso. Comecei a fazer um esforço muito maior para sair do trabalho quando podia, ajudar nas tarefas domésticas e estar emocionalmente mais disponível, mas ao longo de algumas semanas, o abismo entre nós só foi aumentando. Acabei encontrando acidentalmente algumas mensagens quando carreguei um antigo iPad para meu filho usar. A conta dela no Facebook Messenger ainda estava conectada e havia muitas mensagens altamente questionáveis com um cara da cidade dela, a quem chamarei de Jimbob Coteiro ou JBC. As mensagens não eram completamente inapropriadas, mas eu podia perceber que havia várias faltando com base nos horários e contexto das mensagens. Fiz uma nota mental para ficar de olho nisso e continuei tentando consertar as coisas. No dia seguinte, tirei o dia de folga para concluir alguns projetos que eu achava que a deixariam feliz e deixei para ela algumas notas carinhosas lembrando o quanto eu a apreciava. No entanto, mais uma vez ela estava no canto da sala enviando mensagens para suas amigas. Peguei o iPad do meu filho, abri o Facebook Messenger no escritório e assisti em tempo real enquanto minha esposa me diminuía. Ela e JBC estavam zombando de mim. Todos os meus defeitos, inseguranças e segredos que confiei à minha parceira agora eram alvo de piadas entre ela e JBC. Além disso, embora não houvesse mensagens explícitas de conteúdo sexual, havia uma conotação sexual em toda a conversa, especialmente quando ela criticava a minha performance na cama. Consegui tirar algumas capturas de tela, mas perdi boa parte das mensagens, porque enquanto a conversa estava acontecendo, ela as estava deletando. Não estava emocionalmente preparado para confrontá-la. Fiquei no escritório até que ela estivesse dormindo e tomei algumas bebidas para tentar relaxar. No dia seguinte, tirei folga e passei algum tempo refletindo sobre minha vida, bebendo e tentando descobrir o que fazer. Minha esposa chegou em casa e queria saber o que estava errado, mas eu acabei inventando uma desculpa e disse a ela que tive um dia ruim. Poucos minutos depois, continuei assistindo as mensagens no iPad, enquanto o desastre continuava se desenrolando. Assim começaram algumas semanas intensas de tirar capturas de tela, beber e me distanciar emocionalmente do relacionamento. Eu sabia que não havia volta a partir dali. As mensagens agora eram explicitamente sexuais, com minha esposa totalmente envolvida, e JBC soltando algum "eu te amo". Consultei um advogado e conheci minhas opções, e comecei a seguir em frente. Aqui é onde tudo ficou absolutamente surreal. Observando as mensagens, descobri que JBC estava vindo para a cidade para passar um final de semana de qualidade com minha esposa em um hotel bem legal. Eu não tinha todas as informações, pois eles devem ter tido uma conversa por telefone em algum momento, mas consegui deduzir o suficiente para saber quando e onde seria. Como num passe de mágica, no dia seguinte minha esposa estava me elogiando e querendo fazer uma viagem de spa com as amigas para relaxar e, quando voltasse, poderíamos realmente nos concentrar no nosso casamento. Aceitei a ideia completamente. Era a melhor ideia que ela já tinha tido, e eu faria qualquer coisa para colocar nosso relacionamento de volta nos trilhos. Eu consulto o advogado e peço a ele para redigir um acordo de separação sólido, estabelecendo que ela deverá sair de casa, terá visitação nos fins de semana e não receberá pensão alimentícia até que o divórcio seja finalizado. Em seguida, passo por 2 semanas agonizantes da minha vida. Depois de tudo isso, a maioria dos meus sentimentos por ela desapareceu completamente, e estou apenas fervendo de raiva como nunca antes. Chega o dia de tiro folga do trabalho. Retiro metade do dinheiro de todas as contas conjuntas em que temos e deixo metade para ela. Já havia redirecionado meu salário para uma nova conta bancária. Encerro nossa conta de investimentos e pego um cheque administrativo com metade do valor para ela, depositando minha metade na minha nova conta. Passo em uma loja de cópias e imprimo cerca de 75 páginas de capturas de tela do Facebook Messenger e mato tempo porque não quero estar em casa. Ela me envia uma mensagem de texto dizendo que está partindo e que me ama.
Eu digo a ela para se divertir. Chego ao hotel por volta das 8h30 e ligo para o telefone da minha esposa do saguão. Vai direto para a caixa postal. Eles provavelmente já estão fazendo o que quer que seja. Vou até a recepção e peço para ser conectado ao quarto do JBC. O telefone toca 3 vezes e ele atende. Eu, em JBC, você poderia mandar minha esposa descer para o saguão, por favor? JBC, eu não faço ideia do que você está falando, cara. Eu, ok, então. Acho que vou ter que ligar para a senhora JBC e trazê-la aqui. Era apenas um blefe. Eu sabia que ele era casado, e sabia o primeiro nome dela, mas só isso. JBC, ininteligível, barulho de movimentação, pânico. Eu, em você tem 5 minutos. Clique. Menos de 2 minutos depois, minha esposa sai do elevador parecendo um pouco abalada. Eu a faço sentar em um canto do saguão. Ela começa a falar um monte de besteiras, dizendo que não é o que parece, etc. Eu não estou aqui para discutir. O que está escrito nesse monte de papéis é a realidade. A única maneira de eu não entregar uma cópia disso para nossa filha, seus pais enviar por e-mail para todos que conhecemos é se você sair imediatamente. Minha esposa tinha muito orgulho. Nossa filha estava passando por uma fase de rebeldia na adolescência, e ela saber disso provavelmente acabaria com o relacionamento delas para sempre. Minha esposa também era filha querida dos pais dela, e ela sempre se preocupava com o que eles pensavam dela. Eu não tinha muita influência, e a vergonha era minha única carta na manga. Além disso, a vida profissional dela estava construída em torno de sua imagem, então eu sabia que ela a protegeria a todo custo. Ela, em sniff, murmúrio, ininteligível. Este é um cheque com metade do valor da conta de investimentos. Retirei minha metade de todas as outras contas conjuntas. Você terá dinheiro suficiente para conseguir um lugar. Ela começa a chorar um pouco. Eu quase podia ver os diferentes pensamentos e ondas de emoção passando por ela, mas era hora de continuar pressionando. Aqui está um acordo de separação que acho mais do que justo, considerando o que está acontecendo. Vou precisar que você dê uma olhada nisso, assine e deixe na casa quando pegar suas coisas. Você quer dar uma olhada nessas capturas de tela? Ela, não. Ok. Divirta-se com JBC. Não volte para casa, senão vou enviar isso para todo mundo. Mostra a pilha de capturas de tela. Saio do saguão e consigo ouvi-la começar a ter um colapso. Chego ao carro, dirijo para um estacionamento e tenho minha própria explosão de choro e raiva. Antes, eu teria chorado na frente dela e gritado e tudo mais, mas consegui me recompor o suficiente para agir dessa forma. Eu não sei o que ela fez naquela noite ou durante o fim de semana. Ela enviou mensagens e ligou repetidamente querendo conversar. Eu simplesmente desliguei o telefone e, quando chegou a tarde de segunda-feira, havia carregadores levando suas coisas e ela entregou o acordo. Deixei que ela conversasse com as crianças, basicamente dizendo que mamãe e papai precisam de um tempo separados, ainda amamos vocês, etc. Conversa padrão de divórcio. Depois de uma semana, ela quer ter uma conversa real pela primeira vez. Eu aceito, porque já tenho minha vida em ordem e tenho uma ideia do que quero, mas acho que devo ouvi-la. Ela está tão arrependida. Ela quer outra chance. Ela quer sua família de volta. Ela fará qualquer coisa. Ela está de joelhos chorando em meu colo. Eu não tenho a menor intenção de aceitá-la de volta. Eu digo a ela que ela precisa marcar terapia de casal por conta própria, em um horário que funcione para mim. Digo a ela que não posso morar com ela, mas ela deve estar presente na vida das crianças para tentar manter um relacionamento com elas. Assim começa o nosso novo normal, e ela vem a casa, cozinha e janta com as crianças 3 noites por semana, ela sempre me deixava um prato, eu me afastava, ela limpa a casa e lava as roupas das crianças, depois volta para sua casa. Nós fomos à terapia. Consistia em ela trabalhando em seus problemas com o terapeuta, tentando entender por que ela fez aquilo, implorando por perdão, e eu fingindo ser a vítima de forma estoica. Eu nunca iria lhe dar outra chance. Tudo o que eu queria fazer era passar o tempo, estabelecer-me como cuidador principal das crianças e estabelecer que ela não tinha residência na casa. Após alguns meses, eu fui ao meu próprio terapeuta e fui diagnosticado com depressão e transtorno de estresse pós-traumático.
Pedi ao meu trabalho se era possível trabalhar meio período por um futuro previsível para lidar com questões pessoais, e não foi um grande problema. Depois de 6 meses de terapia, eu disse a ela que não conseguia perdoá-la no momento e que eu queria um divórcio amigável, mas que ela ainda era o amor da minha vida e talvez um dia pudéssemos tentar novamente. Ela ficou arrasada, mas concordou com o divórcio se eu prometesse tentar novamente no futuro. Uma vez que o divórcio foi iniciado, eu precisava que as crianças quisessem ficar comigo. Deixei uma pesquisa no Google sobre como sobreviver à infidelidade da sua esposa aberta no computador compartilhado em casa, e deixei alguns artigos sobre infidelidade impressos não tão escondidos na cozinha. Minha filha os encontrou e veio chorando até mim. Eu disse a ela que ela não deveria ter encontrado aquilo, que a mãe cometeu um erro, que a mãe ainda a ama e que eu estaria sempre aqui para ela. Minha filha, que costumava admirar tanto minha esposa, agora não queria falar com ela sem gritar, e isso arrasou. Não é surpresa que quando a justiça precisou dos depoimentos das crianças alguns meses depois, o irmãozinho seguiu o exemplo da irmã mais velha e ambos queriam ficar com o pai na casa em que cresceram. Quando o divórcio foi finalizado, fiquei com a casa, tive que comprar a parte dela, mas tudo bem. Consegui a guarda principal das crianças. Recebi uma generosa pensão alimentícia devido à diferença de renda, já que eu trabalho meio período. Nos últimos 2 anos, tive a oportunidade de viver na casa com meus filhos, trabalhar meio período e ainda receber ajuda financeira da ex. E quando ela leva as crianças nos fins de semana, me divirto com algumas pessoas que conheci no Tinder e com algumas amizades com benefícios que cultivei. Aos olhos dos meus filhos, sou o padroeiro da paternidade por ter seguido o caminho correto e estar sempre presente. Aos olhos da minha ex, sou aquele que escapou e por quem ela sempre sentirá saudade. E ainda tenho a vantagem de tê-la vindo para cá para ter relações quando quiser, usando a possibilidade de voltar a ficarmos juntos como incentivo. Mas isso nunca vai acontecer. Principais comentários da comunidade. Todos vocês estão se esquecendo das verdadeiras vítimas, os pobres funcionários do hotel que tiveram que sorrir, ser profissionais e oferecer conforto e apoio a um cônjuge traidor. De novo. Apenas mais um turno. Apenas mais uma anedota para os novos contratados. Eu gosto de quase tudo, exceto ainda usá-la para sexo. Encontre uma nova garota, mano. Você merece isso. Edit, e além disso, a manipulação das crianças foi muito ruim. Parece que você já pegou ela nesse ponto, mas meio que cedeu à tentação de torcer mais aquela faca. Isso é brutal, eficiente, frio, calculista e absolutamente impressionante. Se isso não pertence ao ProRevende, nada pertence. Se gostou, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e comente o que achou destes relatos. Para continuar assistindo, clique em um dos vídeos. Até a próxima!